nas últimas semanas, retomou a Vaza Toga, que foi começada pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi drasticamente ameaçada, foi colocada numa investigação criminosa do criminoso ministro Alexandre de Moraes, e nunca mais se falou em Vaza Toga até o jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, voltar a informar a população brasileira. Metrópolis, que nas últimas semanas retomou a Vaza Toga, que foi começada pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi drasticamente ameaçada, foi colocada numa investigação criminosa do criminoso ministro Alexandre de Moraes, e nunca mais se falou em Vaza Toga até o jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, voltar a informar a população brasileira com aquelas informações que saíam dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, e também enquanto ministro do STF. Então, é um portal de jornalismo que ocupa hoje o lugar que a Veja ocupou na imprensa brasileira há décadas atrás, em especial quando ela era dirigida, né, pela lenda do jornalismo que nos deixou há 2 semanas, o José Roberto Guzzo. E a minha ficha demorou para cair sobre a morte do Guzzo. O Guzzo se foi no dia 2, no dia 1º ou no dia 2 de agosto, e foi só na quarta-feira que eu me toquei que o Guzzo tinha morrido, e lendo a edição especial da Revista Oeste, né, em homenagem a ele, inclusive, o texto que fecha a edição especial da Revista Oeste, do dia 5 ou 6, acho que dia 5 de agosto, é o meu, e eu desabei a chorar, né, depois de ler todos os artigos sobre o Guzzo, porque o Guzzo realmente, ele, do meu tempo, pelo menos da minha geração, ele é sem sombra de dúvida, foi sem sombra de dúvida, e continuar sendo, porque apesar de ele não estar naquele nojo que virou a Academia Brasileira de Letras, onde nós temos até iletrados, onde nós temos Pessoas nomes que. circulando por lá como o sinistro Alexandre de Moraes, que na sua tese de titularidade, que caso tenha ele escrito, tem centenas de erros de português e gramaticais, centenas, isso é inadmissível. Então é um iletrado, é um sujeito patético e medíocre no que se trata da língua portuguesa, sem sombra de dúvida. E o J.R. Guzzo, que foi o grande domador das palavras, né, na expressão, nesse epíteto criado pelo Augusto Nunes, apesar de ele não estar nessa Academia Brasileira de Letras tão sequestrada, apequenada e destruída quanto foi o STF, ele continuará sendo um imortal. Foi, da nossa geração, o maior jornalista, o melhor texto jornalístico que já se viu. E, bom, tudo isso eu ainda não respondi a pergunta. Para dizer que, apesar de estar feliz de ir para esse portal de notícias que tem feito toda a diferença na vida do brasileiro, porque se o escândalo do INSS não tivesse sido descoberto, isso estaria acontecendo até hoje. Milhares de pessoas que deveriam estar vivendo uma vida mais tranquila e já não vivem, porque aposentadoria e pensão no Brasil são uma vergonha, exceto, é claro, para pessoas que estão no establishment, no poder. Fazer parte desse portal que hoje é o maior do Brasil e que compra a briga, inclusive juridicamente, é uma alegria. Só não é uma alegria maior porque eu deixo a Revista Oeste, que, como eu disse no editorial da minha saída do Faroeste Brasileira, nome de programa que foi dado pelo Augusto Nunes, ele cunhou essa expressão em 2016, né? Ele falava que o Brasil estava virando a terra onde o bandido quer prender o xerife, e agora, né, 9 anos depois, já é a terra onde o bandido prende o xerife de fato. Deixei o Faroeste, fiz aquele editorial, fui muito sincero, a Revista Oeste foi o lugar mais fantástico que eu já trabalhei nos meus 41 anos de vida. Eu tenho a honra de poder dizer que eu tive o melhor chefe, os 2 melhores chefes do mundo, o Jairo Leal
e o José Roberto Guzzo. E, é claro, trabalhar ao lado do Augusto Nunes é uma honra que não se pode descrever. E, além disso, é um ambiente muito livre, de muita liberdade, de muito respeito, em que eu jamais fui repreendido por qualquer opinião, porque, por mais virulenta, por mais que maior, eu ia dizer mais maior pensando no Fernando Pessoa, por maior que fosse o tom de voz, ou às vezes a cena que eu fizesse, como subir na mesa, eu sempre procuro embasar com palavras mais simples o conhecimento jurídico para uma população que não o tem. Então, eu nunca recebi uma reprimenda, falei, olha, não vamos falar isso, cuidado com aquilo, não. Você está certo, você tem embasamento, você vai e faz. Então, sair de um ambiente tão maravilhoso quanto a Revista Oeste foi algo que me causou angústia, muita angústia. E outro fator também que me levou a deixar a Oeste nesse momento e aceitar a proposta do Metrópolis, onde pretendo ser muito feliz também, e é uma casa que me orgulha porque é uma das faces da coragem, e é claro, é um portal já do seu tamanho, que tem condições financeiras de suportar os escândalos, de suportar as denúncias que faz. É a questão de a Revista Oeste estar entrando na TV digital. E quando você entra para a TV paga, muito embora a TV a cabo não seja, não se exija dela a concessão, que se exige de rádios e da TV aberta, você fica numa vitrine da mesma regulação estatal do dever das televisões. E a minha presença neste momento na Revista Oeste. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.